Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, gente? Vamos comigo. Portanto, lembrem-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, papai. Obrigado porque nós podemos estar aqui juntos, reunidos, Senhor, para aprender um pouquinho mais da sua palavra, aprender mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Mas eu peço que nesse momento o Senhor possa levar os nossos pensamentos cativos a Ti, o nosso coração conectado ao seu coração, papai. Que tudo aqui que eu possa ministrar, Senhor, possa ir mais além daquilo que eu falar, papai. Não fique só nas minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um aqui, ministrando, paizinho, trazendo no coração, para que uma mudança genuína, papai. Abençoe, Senhor, que eu possa não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Senhor, nessa noite e nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Galerinha, vamos lá então. Apocalipse, aqui, João está tendo a revelação e está escrevendo 7 cartinhas para as igrejas, falando de tudo que elas precisavam fazer, arrumado, umas coisas que tinham que ajustar na vida delas. E aqui, se você vem comigo, se a gente ler um pouquinho, começar ali no versículo 1 do capítulo 2, João está falando ao anjo da igreja, ou seja, ao líder, ao pastor, aquele cara que comanda a igreja de Éfeso. E ele está falando assim tudo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Gente, essa é a carta que João escreveu para a igreja de Éfeso. Falou sobre tudo que eles tinham, o trabalho deles, o que eles faziam, zelosos na palavra, uns caras que sabiam ver quando o cara não era impostor ou não era, sabia reconhecer. Porém, eles tinham esquecido uma coisa: eles tinham esquecido do primeiro amor. Eles tinham esquecido a essência do que, porque eles estavam ali como igreja. Eles faziam muitas coisas, as obras deles eram top. Deus elogiava, falava: cara, olha só, os caras são top nisso, fazem isso, cuida disso, ó, tu tá zeloso, os caras, porém, esqueceram o primeiro amor. O amor que eles tinham pela paixão, aquela entrega por Cristo e por quem eles eram. É engraçado que a gente vai vivendo na igreja e a gente tem uma tendência muitas vezes de esfriar um pouquinho nisso. Cara, você pode falar: pô, pastor, como assim? Pô, estou vivendo meu primeiro amor agora, estou conhecendo Jesus agora, estou nessa chama, como esfriar? Cara, a gente precisa tomar cuidado, para a gente justamente não entrar nesse lugar onde a igreja de Éfeso entrou. Onde era uma igreja ativa, uma igreja que fazia muitas coisas, zelosa, top, trabalhadora, mas tinha esquecido da essência do evangelho, que era o amor em Cristo. E a gente está acostumado a fazer muitas vezes. A gente está num mundo muito acelerado, não está? Cara, quem viu essa semana passar? Cara, você não piscou assim, cara, já é sábado, de novo, outra vez, já está vindo de novo, e a gente está muito rápido, acelerado, a gente está muito ativo, fazendo muitas coisas. O mundo é assim, é acelerado. Você talvez já trabalha aqui na igreja, tem tantas funções, está ali nos links, está nas fotos, está nos stories, está em tanto processo, e está fazendo muita coisa, que se às vezes a gente não tomar cuidado, a gente vira um ativista de igreja. O que é isso? Trabalha. E é errado trabalhar? Não. Aqui Deus está elogiando sobre o trabalho, sobre perseverança, sobre aquilo que eles fazem, porém,
Eles esqueceram do primeiro amor. A essência do porquê eles estavam fazendo isso. Nós fazemos muitas coisas, nós estamos preparados para isso, mas a gente esquece que a essência de todo o evangelho, o cerne de tudo, o centro, é Jesus, é Cristo. E cara, a gente tem muito isso, eu tive isso na minha vida. Para quem não sabe, fui missionário, fiquei 5 anos no campo missionário, só que antes de ir para o campo missionário, eu fiz um seminário de missões. Fui seminarista, fiquei 6 meses no internato, fiquei estudando para ser missionário. Olha só que lindo, que bonito. E estava lá eu, bonitinho, crente, né, bonitinho no seminário, pronto. E teve uma noite, nesse seminário, onde teve uma ministração clássica, que quase todo seminário de missiologia tem, quase, de trabalho com isso, que é sobre renúncia. E estavam pregando sobre quem? Abraão, o pai da fé, o cara que renunciou a seu filho, recebeu toda a promessa, e foi lá e Deus pediu o filho dele, o filho da promessa. Abraão, no seu auge, não tinha, nunca teve filho, estava velho, Deus deu um filho para ele, um milagre, falou, legal, cara, você ama ele, top, então faz o seguinte, vai lá e sacrifica ele para mim, renuncia a ele. Abraão foi, preparou, deu toda aquela história e renunciou, eu estava lá assistindo isso. E aí o pastor que estava ministrando, falando sobre renúncia, sobre esse momento, você precisa saber qual que é o Isaac da sua vida, você precisa renunciar ao seu Isaac, talvez o Isaac seja a sua família, o Isaac seja a sua vida profissional, o seu Isaac seja os seus sonhos de ter uma casa, Ele foi falando e ministrando, eu lá sentadinho bonitinho, que nem estava você, bem bonitinho olhando para mim, prestando atenção, como eu pedi, vocês são top, e aí prestando atenção, bem bonitinho, eu assim, nossa, eu sou muito santo, eu não tenho nada para renunciar a Jesus, já entreguei tudo por amor a você, olha só que lindo, eu deixei pai e mãe, tô lá, abandonei, tinha um emprego top pra caramba, ganhava bem pra caramba, abri mão desse emprego para ser missionário, eu falava para Deus, abri mão para passar fome, dificuldade, estou pronto, não tenho nada que renunciar a Deus, estou prontinho aqui, para o Senhor me servir, olha, mentira, olha que blasfêmia, para o Senhor me enviar, e eu te servir, estou prontinho, e todo mundo naquele momento do apelo foi lá na frente chorando, entregando, um ato profético, entregando, deixando no altar, o seu trabalho, a sua família, e acho que era eu e mais uns 3 ou 4 que ficaram na cadeira, eu fiquei sentado assim, nossa, não tenho nada para entregar, estou super bom, de boa, a Deus, e Deus olhou assim, lá de cima, deu aquela risadinha assim, falou, sabe de nada, velho, aqui ó, e esse desejo de você me servir, oi? Peraí Deus, como assim esse desejo de te servir? Eu falei, entreguei tudo. Ele falou, tá, mas você abriria a mão de me servir para me amar? Oi? Peraí Deus, não está entendendo Deus, eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero passar fome, dificuldade, abrir mão de tudo, e o Senhor está me falando que, para eu abrir mão disso? E ele falou, sim, abra mão de me servir, para me amar. O desejo de me servir, não pode ser maior do que o desejo de me amar. Quando Deus falou aquilo para mim, me arrebentou meu coração. Eu comecei a chorar que nem criança, desesperado. Eu falei, como assim Deus? O Senhor está pedindo para eu abrir mão daquilo que o Senhor me chamou, daquilo que a tua palavra diz, de te servir, abrir mão para te amar? Ele, sim. O seu desejo de me servir está maior do que o desejo de você me amar. E isso não pode ficar entre nós. Você tem que me amar por aquilo que eu sou, a essência. Tenho você visto todas as suas boas obras, mas você esqueceu do primeiro amor. E qual que é o primeiro amor? A paixão por Jesus. E quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus, peraí, eu tenho que renunciar, então o desejo de te servir para te amar. Sim. Cara, eu vim para frente chorando que nem um bebê, entregando e falando, Deus, se o Senhor não quer que eu seja mais missionário, se o Senhor quer que eu fique só num lugar te amando para sempre, te adorando, eu vou fazer isso. Quando eu tive que entender que eu não fui chamado para fazer, eu fui chamado para estar na presença de Deus. Eu fui chamado para adorá-lo, para estar na presença dEle. Uma coisa
uma coisa peço ao Senhor, que eu habite na sua casa por longos dias. Ou seja, estar na presença dEle. E aquilo pegou comigo, eu falei, como assim, Deus? Eu tenho que estar nisso, eu tenho que buscar essa importância. Ele falou assim, o desejo e o amor por mim. E eu comecei a retornar e entender o que eu precisava alinhar e ajustar na minha vida. Porque, gente, a gente tem tantas coisas que a gente quer em Deus, a gente tem tantos desejos de fazer, e às vezes a gente erra por querer acertar, tantas vezes. E foi uma dessas faltas na minha vida. Eu errei, porque eu tentei acertar. Eu achava que o fazer, Deus queria que eu fizesse, mas Deus queria que eu fosse. Que eu fosse esse cara que é apaixonado por Ele. Só que se você pegar aqui a carta, quando João escreve, e Deus está falando, revelando essa carta para ele, você vai ver uma sequência que Deus, ele é top. Ele elogia a gente, ele elogiou, ele falou o que estava de errado, ele deu uma instrução, e depois deu uma promessa. Ou seja, Deus nunca vai acusar a gente do nosso erro, daquilo que nós estamos fazendo errado, e falar assim, beleza, você acertou, então tchau para você, ó, beijo. Fui, me liga quando você precisar. Não. Deus, quando Ele traz uma correção para nós, Ele sempre vai trazer esse alinhamento para as nossas vidas. Ele vai trazer uma aprovação, uma instrução e uma promessa, um alinhamento. Na nossa vida é assim. Na nossa vida, cristão é desse jeito. Nós tivemos primeiro acesso a uma ação, que é a primeira antes de tudo, que é o quê? Salvação. Todos nós estamos aqui porque nós somos salvos. Nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Depois disso, quando ele foi salvo, existem muitas coisas que ele quer alinhar em nossa vida. Eu, como pai, hoje, eu preciso corrigir meu filho. E eu preciso alinhar para ele. Eu não posso só castigar porque eu não gostei do que ele fez algo. Eu preciso trazer um ensinamento para ele. Então Deus, ele faz isso com a gente. Ele salvou, morreu na cruz por nós, trouxe para nós. Daí ele traz para nós uma reprovação. Ele fala o que nós estamos fazendo de errado. Porque ele é o mal, porque ele é Deus mau, porque ele quer te humilhar, porque ele quer que seja exposto, falar, seu pecador, seu todo errado, sai daqui. Não, ele quer trazer para nós o quê? Uma instrução. Então toda reprovação, quando Deus ele nos reprova, quando Deus ele nos dá um alerta de coisas que nós estamos fazendo errado, uma disciplina, ele traz para nós depois uma instrução sobre o quê? O que fazer a partir de agora. Com a igreja de Éfeso ele fez isso. Ele falou sobre, elogiou eles, falou sobre o que tinham, falou o que eles estavam de errado e falou, agora arruma, ajusta, para você fazer isso, há uma instrução. Há uma instrução para isso. Então, Jesus, ele nos salva, ele traz para nós esse cuidado, ele nos ajuda, ele traz essa instrução, né, a reprovação e a instrução. Que é Jesus, quem poderá nos salvar? Jesus. É ele que pode trazer esse alinhamento. É o como. É manter a santidade, o cuidado. Eu falei um exemplo daquilo que eu estava errando. Uma coisa estava certa, talvez você esteja pecando em outras coisas. E Deus nessa noite, Ele quer revelar para você. Ele quer trazer para você um alinhamento, um ajuste na sua vida. Para depois disso tudo, Ele terminar com uma promessa para a sua vida. Uma promessa de algo muito maior do que nós podemos viver. Muito maior do que nós temos. Porque não é sobre apenas si, mas é sobre a nossa vida abundante além da terra. Sobre uma salvação, sobre uma vida eterna. Ele cuida de nós. Então, quando Ele traz para nós a instrução, nós temos a salvação, Ele traz a reprovação, Ele traz a instrução, e depois Ele traz para nós uma promessa de que, acertando aqui agora, meu irmão, o caminho é esse. Tenho grandes coisas para a sua vida. Existe um céu para você. Existe um alinhamento para você. Se obedecer, você terá isso, isso, isso. Se ouvides a minha voz, terá isso, isso, isso. E é assim na vida. Ninguém corrige porque odeia. A gente corrige porque ama. Porque correção dá trabalho, velho. Como eu estava falando aqui há pouco, sou pai. Se eu só chegar e bater no meu filho, corrigir ele, e não trazer uma instrução, eu não corrigi. Eu só descontei minha raiva. Só bati. Eu só deixei de castigo. Só deixei ele sem celular. Só deixei ele sentado pensando. Alguma coisa que eu fiz e não trouxer para ele uma instrução, está errado. E assim Deus faz com a gente. E não só Deus com a gente, assim como nós, pastores, líderes de célula, nós como igreja também queremos fazer isso para você. Trazer esse alinhamento para você. Trazer onde você talvez esteja errando, onde você está vacilando. Mas a gente não quer só fazer isso para falar, você é pecador. Eu não.
Nossa, risadinha sem graça essa. Vai, boa. Vamos continuar. Não, mas é trazer o quê? Uma correção para a vida de vocês. Trazer uma instrução para você. Por que vocês querem fazer isso, pastor? Porque a gente quer preservar quem você é, a sua vida, a sua identidade. Hoje, pastor, o senhor está falando então que o senhor vai bater em nós hoje? Pois é. Como é que está a sua vida, querido? O que você tem feito? Gente, o tema da palavra de hoje é: não negocie com o pecado. Assim como Cristo nos instruiu a igreja, falando sobre suas boas obras, sobre o que fizeram de errado, falando para acertar, alinhar, e falando que tem uma promessa, eu quero fazer um bate-papo com você hoje sobre isso. Trazer sobre instruções para a sua vida que vão te salvar e que vão te ajudar. Nós não estamos brabos como igreja, nós não estamos nervosos, mas estamos querendo trazer alinhamento e correção para a vida de vocês. Porque é tempo da gente ver onde a gente errou, se arrepender e retornar ao primeiro amor. Retornar a esse lugar onde Deus nos ama e é um lugar de segurança para as nossas vidas. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. A minha aqui fechou, só um pouquinho que eu vou abri-la. Vamos lá, Gênesis 38. Gente, sabe o que é engraçado? Nesse capítulo, a gente está vindo nos outros capítulos anteriores sobre a história de José. José contando tudo o que ele estava passando, a sua luta, as suas dificuldades, né? Aonde ele estava fazendo, o que aconteceu, os seus irmãos venderam, passando toda a treta de José, rolando tudo que estava acontecendo no Egito, venderam para Potifar, venderam para Faraó. Cara, José teve os sonhos, meus irmãos zoaram ele, vai para Faraó, tchau. Aí você termina o 37 falando, uau, beleza. Então ele foi lá para o Egito e venderam ele para Faraó. O que vai ser no 38? Judá e Tamar. Do nada assim, muda, do Neide, tá ligado? Você estava assim, do Neide mudou a história, o que tem a ver? Só que tem um capítulo, esse capítulo 38 é um capítulo muito importante, sobre o futuro do nosso Salvador, e sobre a história que a gente vai contar aqui hoje. Judá e Tamar, para quem não sabe, eu não vou ler o capítulo todo, vou contar a história, mas fica aí com você, com ela aberto, que a gente vai acompanhando. Judá teve 3 filhos. O primeiro filho dele, cara, repita, é isso aí, foi o primeiro, foi o filho mais velho de Judá. Casou com uma mulher chamada Tamar. E cara, só que ele era um cara mau nos olhos do Senhor, e Deus falou, velho, esse cara aí tá zoando, não tá rolando com o meu nome, então ó, vou matar esse cara, desculpa aí porque ele é mau perante os meus olhos. Matou. Só que daí, gente, Judá, ele já estava casado, né, já tinha sua esposa, que era sua, né, literalmente, Betsua, aquele é o nome dela, vamos chamando de sua. E, cara, ele estava lá e ele matou. Existia uma lei naquela época, o que acontece? Cara, se morreu, o filho mais, o outro filho dele, o irmão, precisa continuar a linhagem dele, de descendência. Era uma lei que tinha naquela época. Por quê? Cara, existia dote. Então Judá pagou um dote para os pais de Tamar para casarem com o filho dele. Casou, pagou, então é propriedade. Era propriedade dele. Cara, é duro falar isso, mas antigamente era assim. Pesado, falar, nossa, mulher é propriedade. Era desse nível, era assim. E para continuar a linhagem do filho, ele falou, ó, já que ele morreu, Onã, fala comigo, Onã. Não, de novo, Onã. Isso. Ele falou assim, ó, Onã, agora você vai casar, vai se deitar com Tamar, vai ser como sua esposa, e você vai ter filho com ela. Os filhos não seriam de Onã, seriam de
Porque isso se fala, eles colocavam isso lá para frente pela descendência, por toda a parte de divisão de dinheiro, de bens, e foi nessa. O que aconteceu com quem? Peraí, quem que foi o primeiro filho? Quem é o segundo filho? Então, Onã também fez mal aos olhos do Senhor. Também é um cara que reprovou. E o que ele fazia? Ele deitava com Tamar, porque ele precisava, porque a lei mandava fazer isso, e ter filho com ela. Só que, na hora, ele não fazia filho com ela. Ele só aproveitava e tirava a casquinha de Tamar. Não cumpria a lei. Ele não fazia. Então, você vai lendo aqui no capítulo, você vai vendo que ele, quando ele fazia isso, ele tirava para fora no momento da ejaculação. Porque ele não queria que ele tivesse filho. Porque o filho não seria dele. Então, ele estava fazendo mal, abominável, perante os olhos do Senhor. Falou, peraí, cara, que isso? Não é assim. A banda não toca desse jeito. Não é do jeitinho que você quer. Só meu prazer, só faz me rir. Sai fora. Existe algo sério aqui. O que Deus fez com o Onã, então? Matou ele também. Velho. Agora pensa. Judá, sua esposa, cara, e aí ele só tinha um filho, que era Selá, o terceiro filho. Repita comigo, Selá. Não é Seilá, é Selá. Selá. E ele, cara, era pequeno, Judá falou assim, ó, Tamar, seguinte, velho. O bagulho tá louco, mano. Você já matou 2 filhos meus, velho. Ô, viúva negra, mano. Sai fora, velho. Vai sair pra lá. Meu filho é pequeno, então vamos fazer o seguinte, vai pra sua casa, fica como viúva lá com seus pais, e depois, quando meu filho, sei lá, crescer, ele tá contigo. Aí eu levo para poder continuar a linha de Fechou? Fechou, tá bom, foi. Cara, o que aconteceu? Passou muitos anos, passou um tempão, e, pasme, agora a esposa de Judá morre. A esposa de Judá morreu, e cara, Tamar ficou sabendo, depois que a esposa morreu, Judá ia subir para ver as suas ovelhas, um cara rico, um cara próspero, que ia até uns lugares, ela ficou sabendo que Selá tinha crescido e Judá só no migué, só no papo. Não mandou Selá para se deitar com ela para ter filho e continuar a linhagem. Então ela estava lá, presa, como viúva, não podia fazer nada, e cara, vacilou. Então ela viu, ficou sabendo, peraí, esse cara tá me enganando, velho. Selá já cresceu, a esposa morreu, esse cara vai passar por aqui, tem um planinho para ele. Tamar bola um plano. Maquiavélico, que louco, né? Um plano. Olha só, plano. E o que ela faz? Ela tira suas vestes e coloca uma veste de prostituta ritual. Uma prostituta ritual eram prostitutas que naquela época se deitavam em nome de deusas, para sacrifício. E ela se colocou à beira do caminho e esperou Judá. Falou, vou pegar Judá nessa agora aqui, ó. Judá me enganou, tá me enganando, eu vou enganar ele. Judá sobe, vai passar, e de repente ela olha assim, ei, gatinho, começa a mexer com Judá. Judá, viúvo, né, mexeu com ele, uma prostituta. Por que ele não reconheceu que era Tamar? Essas prostitutas usavam um véu sobre o rosto, e não tiravam. E ela começou a enredar com ele, conversando, mostrando, pai daqui, pai de lá, vem com um papinho aqui, você está passando aqui, vem todo dia, oi, o que está fazendo? Né? O que você curte? Um cafezinho? Vai jogando papinho para ele, um verde. Vai jogando, até que, cara, Tamar enreda Judá. Ela sabia que Judá estava tentado a ter práticas sexuais. Ela olhou assim, o cara já era casado, tá viúvo. Esse cara, eu vou me jogar para ele. E caiu na rede. Tentou Judá. E a tentação, Judá se entregou. Se entregou de cabeça, com tudo para ela. Ao ponto dela chegar e perguntar assim, o que você vai me dar em troca? Ele falou, não, vou te dar um rebanho, um carneiro do meu rebanho, pode ficar tranquila. Cara, falou, beleza, você vai me dar um carneiro, mas eu quero uma garantia que você vai me trazer um carneiro depois para me pagar. Ele, não, o que você quiser eu te dou. Cara, tentou e Judá caiu na tentação. E ela pediu para ele o cordão, o selo, quer dizer, o cordão, o cajado e o anel dele. Pediu 3 coisas de garantia para ele. E ele se deitou com ela. Cara, Tamar, ela tentou ele, ela sabia qual que era a necessidade de Judá. Pegou pela tentação dele, naquilo que ele precisava. Aonde era a necessidade dele. Ela não chegou para ele oferecendo riqueza, comida, porque Judá era um cara rico, o cara tinha tudo. O cara já tinha suas ovelhas, tinha os seus negócios.
ela sabia que o que ia pegar nele para conseguir engarfinhar ele era através de sexo, naquilo que ele estava passando por necessidade. E ele fez, e caiu, e ele entregou para ela, para uma prostituta ritual, uma mulher que até então ele não sabia que era Tamar, nunca tinha visto na vida. Ele se deitou com ela e entregou o seu selo, que era o seu anel, o seu cajado e o seu cordão. Passou um tempo, né, entregou para ela, só quero fazer um paralelo, para a gente continuar a história. O que significa cada uma dessas peças? Eu quero falar aqui com vocês um pouquinho. O selo era como se fosse um anel, onde tinha uma identidade, que era o selo. Você lembra quando já viu aquelas coisas que os reis carimbavam, faziam um monte de coisa? Famílias nobres, desde daquela época, já tinham esse selo. E ele tinha um selo dele, que era o anel dele. Cara, e isso representava o quê? A sua identidade. Judá entregou a sua identidade a uma prostituta, por um prazer momentâneo, por um desejo, por uma tentação. Ele também entregou o seu cajado. Cajado representa autoridade. Ele entregou a sua autoridade para uma prostituta. Se você ler na história de Moisés, quando o povo liberou, Deus ele faz o apelo para Moisés e fala: tragam os líderes com os seus cajados, com um nome em cada um. Ou seja, é algo da família. Um cajado tinha um nome, falando que era a quem pertencia, porque representava a autoridade dele. E entregou um cordão, que geralmente nesse cordão ficava esse anel, às vezes ficava no dedo ou nesse cordão, que significa o quê? A honra dele. Então Judá, por causa de prazeres momentâneos, ele entregou a sua identidade, entregou a sua autoridade, e entregou a sua honra para uma prostituta, por prazeres próprios. O que aconteceu? Passou certo tempo, ele dormiu, mandou entregar a ovelha lá, né, o cabrito, para a prostituta. Chegou lá, pediu para o amigo dele levar. O amigo dele chegou: cadê a prostituta que fica aqui? Os caras falaram: aqui não tem uma prostituta não, meu irmão. Nunca teve uma prostituta aqui. Nem adianta. Ele voltou para Judá e falou: Judá, moiou. Não tem nenhuma prostituta lá, cara. Ele falou: meu Deus. Que a ela fique com cuidado o pertence. Ele percebeu o que ele tinha feito, mas não deu valor. Passou alguns meses. Adivinha quem aparece grávida? Programa de fofoca agora, né? Aqueles, né? Quem será que apareceu grávida? Tamar. Tamar apareceu grávida. Olha só, Judá ficou sabendo. Ficou louco, falou: como assim, velho? A mulher está em luto, mano. Ela é minha propriedade. Ela é propriedade da minha família. Como é que ela está grávida? Manda essa mulher para fora, apedreja ela. Mata. Era lei. Pô, adultério? Falou. Vai lá. Cara, chegaram para Tamar. Pensa no barraco, velho. Ô, Tamar, teu sogro quer que te mate. Vem para fora, vem. Bora que a gente vai apedrejar você. Aí o que Tamar faz? Pensa aquele drama todo. Tamar chega assim, com um cordãozinho, um cajado, um selinho na mão. Só fala assim: ó, vai me matar? Então manda matar o homem que é o dono desses pertences, porque o dono desses pertences aqui é o pai da criança. Barraco! Que louco, né? Que louco. Barraqueira. Gente, ela jogou na cara dele, falou aqui, ó: você quer saber, você quer matar? Então mata o cara também aqui, ó. Um cara que não cumpriu com a sua palavra, que não entregou seu filho. E tá aqui, ó. O dono, o pai desse filho é o dono desse cajado, desse selo e desse cordão. Cara, quando Judá percebe e vê isso, ele fala: cara, essa mulher é mais honesta do que eu. Eu vacilei. Ele errou. E ele teve que abraçar ela, trazer de volta e cumprir todo um processo. Cara, sabe o que é engraçado? Porque a gente tem essa história no meio. Para a gente entender o que Deus está falando sobre nossas vidas. Tamar é uma das únicas 3 mulheres que falam na genealogia de Jesus Cristo. Quando você vai ler em Mateus 1, só 3 mulheres são citadas. O resto é tudo homem. Raabe, Tamar e Ruth. São 3 mulheres que são consideradas como se fossem prostitutas. Mulheres que não tinham direito a nada. Mas estão na genealogia de Jesus Cristo. É a história do quê? De transformação de vida. Só que, em Gênesis 38, nós estamos vendo aqui a história de um homem fraco, que se entregou a prazeres momentâneos. Um homem que se entregou, e se entregou a desejos. Por quê? Literalmente, por
prazeres, por minutos de prazeres. Onde ele acabou com a vida, ele perdeu toda a sua autoridade, a sua identidade, a sua honra, porque ele queria prazeres momentâneos com uma mulher. Ele foi tentado naquilo que ele precisava, naquilo que a carne dele desejava. Eu estou contando essa história aqui, muitos podem falar, nossa, que idiota, ele caiu nisso. Gente, cada um tem a sua tentação. A tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas a tentação por si é o nosso desejo da nossa carne, querendo algo. Tiago 1 fala sobre isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode tentar ninguém por mal. Ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo tem sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, do 13 ao 15. Judá foi tentado sobre isso. Talvez você não seja tentado nessa área sexual. Ou talvez você está sendo tentado nessa área sexual. Mas a sua tentação pode ser, talvez, como eu falei, a boca grande de querer falar mal dos outros. Querer fofocar dos outros. Querer falar palavrão. Talvez a sua tentação queira você, não seja a parte sexual, seja querer fumar um baseadinho, um beck, dar um tapinha, querer encher a cara, tomar um pouquinho umas. Nossa, pastor, quem faz isso? Pois é, a gente sabe que tem gente que faz. E como eu falei, eu não estou nervoso, eu não estou brabo, a gente está querendo trazer a luz aqui para vocês. Cada um tem a sua tentação. Pornografia, mentira, roubo, maledicência. Cada um é tentado segundo a próprio desejo em si. Mas existe uma coisa que nós queremos trazer nessa noite aqui para você, que é sobre o que existe um escape para nossas vidas, com a tentação. Existe como a gente conseguir submeter a isso. Como que a gente foge da tentação, pastor? Fugindo. Oi? Foge. Não, mas eu sou forte, vou resistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, ao diabo você resiste. Da tentação você foge. Você corre. Lembra da história de José no Egito? Que a gente vai continuar a volta, passa a história de Tamar de Judá, a gente continua a história de José. É um capítulo de 38, falando do erro e da vacilação de Judá. E depois volta para José. Um cara íntegro. Um cara que não se contaminou. Um cara que quando chegou na casa de Potifar, tinha tudo. Chegou uma mulher para ele e falou, José, deita comigo. O que José fez? Vaza. Saiu correndo. Ele não chegou para ela, falou, tentando sair daqui agora em nome de Jesus. Ó mulher, saia. Eu sou homem de coragem, forte e corajoso. Não, ele saiu correndo, velho. Tentação não se luta, tentação se foge. Tá com desejo de ver pornografia? Tá com desejo de se masturbar? Sabe o que você faz? Sai, foge. Desliga o computador, joga seu celular para longe. Acende a luz do seu quarto, abre a porta. Vai caminhar, liga para um amigo, pede ajuda. Existem tentações que só vencem juntos, fugindo. Está com vontade de mentir? Está com vontade de fofocar do outro? Pede misericórdia e fala, está difícil, eu quero falar mal do outro. Me ajuda! Você fala, sai, para, fecha a tua boca, não fala. Quer falar? Joga para Deus, vai orar. Fala, Deus me ajuda, foge. Tentação não se luta, tentação se foge. Do diabo a gente resiste. E como a gente vai fazer isso? Contando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui pronto para te ajudar, querido. Salmos 139, 7. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. O Espírito Santo está conosco, querido, pronto para te dar esse escape. Junto, caminhar junto, permanecer junto. Existe uma fé inabalável para a sua vida. Então, querido, está difícil? Tem uma tentação grande? Foge. Ele está aqui pronto. Nós não estamos aqui para lutar com tentação, nós estamos para fugir. Nós temos que ser homens e mulheres preparados. Eu sempre falo aqui para vocês, aqui não está o futuro da igreja, aqui está a igreja de hoje. Aqui tem homens e mulheres já, que estão fazendo diferença nas suas casas, nas suas escolas, trabalho, faculdade. Aonde você pisa, você é o embaixador de Cristo. E é tempo de fazer. Dá, você consegue. É não cair na tentação. É quando o pecado vem não sentir, porque senão, se você pecar, a morte é para você, velho.
A morte está aí. Tiago fala sobre isso, o pecado, a tentação vira pecado, e pecado leva o quê? Ao quê? Morte. Vou morrer na hora, e você pega, você fica esperando, agora Deus vai me matar. Não. É a morte eterna, cara, é o inferno, velho. O inferno está preparado para você. Eu me lembro quando eu pecava, velho, a gente ficava pecando assim, não sei se aconteceu com você ou só comigo que sou pecador, porque eu sou pecador, gente, desculpa te falar. A gente tem que lutar. Mas quando eu estava na adolescência, fazia umas zoeira aí, um pouquinho, que eu não posso falar agora, me deixa para outro dia. Mas eu me lembro que eu fazia, eu ficava esperando, agora eu vou morrer, pronto. Vem, Deus vai me fulminar, vem. E Deus não pecava. Aí Deus não pecava, é boa. Deus não fulminava, não matava. Aí eu, opa, Deus não matou, opa. Dá para fazer de novo então. Não morria, opa, dá para fazer de novo. Dá para fazer de novo. Só que a gente confunde a longanimidade de Deus com impunidade. Longanimidade é Deus te dando tempo para você se arrepender, para você se consertar. E a gente acha que isso é impunidade. Filho, o teu está garantido, meu irmão. O que é teu, velho. Está pecando? Meu irmão, se prepara. A morte é certa para você. Qual morte? A morte eterna. O inferno. Nossa, pastora, que pecado. Falou inferno no púlpito. Pois é, meu irmão. Então, cara, é compromisso. Pastor, ficar é pecado? É. Nosso Deus é Deus de compromisso. Sexo antes do casamento é pecado? É. Fornicação. Beber é pecado? Principalmente com essa idade, adolescente. Até pela lei dos homens você não pode, velho. Não se embriague. Mas sim que se embriague com o Espírito Santo. Cara, existem muitas coisas, salvação, escape. É tempo de ajustar e alinhar a sua vida. Existem exemplos de homens da Bíblia que foram íntegros e fiéis. Quer conhecer um deles? Mais um para você saber? Daniel. A gente teve a pregação um tempo atrás aqui do Salazar, velho. Ele falou sobre decidir. E é isso. Daniel decidiu não se contaminar. Ele era jovem. E falou, opa, eu decido. Ele escolheu. Ele foi mais além, cara. Daniel não foi só naquilo que era ilícito. Ele foi naquilo que era lícito. Ele abriu mão de coisas que ele podia. Tem noção? Vem comigo, olha aqui. Daniel, ele não fugiu do pecado. Ele fugiu das coisas até que eram lícitas. Tem noção? Chega lá pro copeiro e fala, mano, só dá isso pra gente fruta, verdura aqui, a gente vai comer só água e ficar nisso. Fala, não, cara, você vai ficar... Não, cara, a gente não quer se contaminar. Pode comer, pode, mas a gente não quer. A gente decidiu se posicionar. E ele se posicionou. Isso foi quando ele foi jovem. E depois, quando ele foi velho. Daniel na cova dos leões, ele não era novinho, ele já era velho, cara. Daniel nas covas dos leões era velhinho já. E o que estava rolando lá? Sabe o que estava rolando? Estava rolando corrupção no governo babilônico lá. Uou! Estava lá. E Daniel era um dos conselheiros. E os conselheiros gerais estavam assim, chegando para Daniel e falou, Daniel, vamos ganhar um dinheiro extra aqui, segurar aqui, desviar uma verbinha aqui para não levar tudo. E Daniel falava, não. O que aconteceu? Falou, cara, a gente precisa matar esse cara. Produção, traz a mesa aí. Opa, o que vai ser aí, pastor? Traz aí. Pode trazer, produção. O resto, pode trazer tudo. Daniel já estava mais velho. E ele se preparou e cuidou. Daqui. No origem não deixaram eu fazer isso. Agora eu posso. Pega só a extensão, por favor. Tá lá. Pois é, minha gente. Daniel, ele estava no meio de um povo corrupto. Engraçado, a gente tem vivido dias de corrupção, não temos? Sabe o que é mais engraçado? Que não era só questão de corrupção. Daniel, pode deixar. Uhum. Vamos ver? Vamos ver, produção, se vai ligar. Acho que não ligou, hein, produção? Ah, ligou. Ligou. Daniel, ele estava no meio de um povo corrupto, que queria desviar dinheiro e falou, eu não vou participar desse negócio não, de corrupção não. Eu não quero. Eu tô nem aí. Os caras olharam assim e falaram, cara, Daniel não quer vir? Então vamos pegar ele no quê? Na integridade de Daniel. Porque não achavam nada contra ele.
Então vamos fazer uma lei onde seja proibido orar a Deus. Ou seja, ser íntegro, buscar a Deus. Fazer o que a gente tem que fazer. A chave que eu estou te dando aqui para escapar da tentação, para escapar do pecado, os caras estavam proibindo, levantando uma lei, falando, não, ninguém pode orar a outro Deus a não ser o nosso rei. O que os caras fizeram? Ó, tá aí, velho. Olha lá o santinho, o bonitão. Eles pegaram ele naquilo que era certo. Ou seja, Daniel se manteve íntegro. Falou, cara, tá proibido orar? Eu não, vou continuar orando. Quantos aqui estão passando perseguição na escola só por ser crente? Só por dizer não para o pecado? Quantas vezes já chamaram você? Você que talvez uma menina já chegou para ficar com a menina, chamaram você de fraquinho, nhenhenhé. Quantas vezes porque você não quis se envolver e falar mal de uma menina, falaram mal de você nas costas, por trás de você, porque você não gosta de se contaminar, a certinha, a santinha, o santinho. Daniel passou por isso. Anos de corrupção dentro do palácio, ele não se contaminou. E o único jeito que eles tiveram de perseguir ele, foi dando para ele o que era certo. Mas sabe que Daniel, e aí sabe o que aconteceu? Tiveram que jogar Daniel na cova dos leões. E jogaram Daniel na cova dos leões. Porque falaram, cara, você orou a um Deus, agora já era. Você já era. E colocaram Daniel na cova dos leões. Ó, o olhozinho. Daniel o rei ficou super de cara. Falou, nossa, como assim, cara? Daniel, o cara que eu gostava pra caramba, pegando isso, fazendo algo de errado. Pegaram na integridade de Daniel. Mas Daniel falou assim, fica tranquilo, rei, eu vou para lá. Mas fica tranquilo que nada vai acontecer, fique em paz. Daniel passou a noite na cova dos leões. Passou a noite na cova dos leões. E os leões não comeram ele. Porque ele era íntegro. Ele estava fiel com Deus. Ele tinha integridade com Deus. Ele lutou, ele fazia o certo. As pessoas perseguiam ele para ele fazer aquilo que era errado. E ele falava, não, eu vou fazer o certo. O que ele falava? Ele buscava a Deus. Não pode buscar Deus, eu vou buscar mais a Deus. Não pode adorar outro Deus, eu vou adorar o meu Deus. Porque é Ele, é o único, é o Deus santo e verdadeiro. E o que ele fez? Ele passou a noite. E os leões não comeram ele. Os leões não comeram ele. Vamos deixar aqui um pouquinho a carne. Os leões não comeram Daniel. Os leões estavam firmes ali, ó, doidinho para comer ele. Doidinho para pegar ele, Daniel. Mas ele estava fiel com Deus. Um Deus santo, verdadeiro. Ele estava íntegro, fiel com ele. E cara, os leões passaram, ele passou a noite orando, desesperado. No dia seguinte, o rei abriu a cova, falou, Daniel, você está aí? Ele falou, eu estou aqui, rei, fica tranquilo, está de boa. Os leões não comeram você, velho. Ele falou, não, fique em paz, está tudo de boa, rei, fica tranquilo. Olha só, está vindo. Esse aqui está lendo mais devagar. Em casa foi mais rápido. A gente vai jogando. Mas o segredo de Daniel, que ele não foi consumido na cova dos leões. Ele não foi. Porque existe um segredo grande nisso. Olha só, está vindo. Agora está chegando. Vou mostrar para você o segredo de Daniel. Qual que era o segredo? Por que os leões não consumiram ele? Olha só. Opa, está vindo. Sabe o que Daniel não tinha? Daniel, sabe o que ele não tinha? Que fizeram que os leões não consumissem ele? Sabe o quê? Cheiro. Ele não tinha esse cheiro aqui, ó. Ele não cheirava carne. Ele não cheirava esse cheiro aqui. O cheiro de Daniel era o cheiro do Espírito. Era o cheiro de um Deus que ele buscava todos os dias. Por que os leões não comeram ele? Porque ele não tinha esse cheiro aqui, ó. Tá saindo. Fica tranquilo. Já daqui a pouco eu já vou cheirar para todo mundo. Ele não tinha cheiro de carne. Ele tinha o cheiro do Espírito. E por ter o cheiro do Espírito, os leões não consumiram ele. O pecado não consumiu ele. As coisas do mundo que envolveram ele, a corrupção, a mentira,
o jeitinho brasileiro, o desejo da carne. Vou fazer porque lá na minha escola estão me chamando de fraquinho, se eu não fizer não vai dar. Se eu não fizer isso não vai ter como. Isso, para quem faz e se entrega, é cheiro da carne. E quando tem cheiro de carne, os leões comem. E quando os leões comem, você morre. E você morreu, já era, meu irmão, não tem outra história. Agora, quando você está ligado com um Deus, que te dá o Espírito Santo, te dá capacidade para vencer o pecado, capacidade para lutar contra o pecado, para você fugir do pecado, e assim vencer, sabe o que você não tem que ter cheiro? Não pode ter esse cheiro aqui, ó. Esse cheiro você não pode ter. Esse cheiro aqui, ó. Esse cheiro da carne. Isso aqui não pode estar com você. Esse cheiro não pode estar com você. O cheiro de carne não pode estar com você. O que você precisa estar é o cheiro do Espírito. Olha o cheiro da carne indo, olha o cheiro. Pega esse cheirinho aqui, ó, minha gente. É esse cheiro que você quer ter? É esse cheiro da carne? É esse cheirinho gostoso ou não? Não, filho, é o cheiro do Espírito que você precisa ter. Não é o cheiro da carne. Porque a carne nos leva para a morte. A carne nos leva à destruição. A carne consome e acaba com a gente. Os leões nos devoram. O pecado nos acaba. Mas quando você é fiel e íntegro, pode jogar você na cova do leão, pode fazer o que for com você, o leão não te consome, o leão não te mata, porque você não tem cheiro da carne, você tem o cheiro do Espírito, e o Espírito te conduz a um lugar eterno, a uma morada santa. Então, querido, olha só, sabe o que eu falei lá na carta de Éfeso? Lembra, pensa aonde você errou, retoma suas obras, volta para o seu lugar, se arrepende e muda. É tempo de mudar. É tempo de startar na sua vida um novo tempo. É tempo de você ficar aqui, ó, querido, não tendo esse cheiro, não tendo esse cheiro da carne, mas tendo o cheiro do Espírito. O Espírito Santo, Ele quer te encher, Ele quer derramar o perfume dEle sobre a sua vida, para que você possa falar não, para que você possa lutar e ter toda a ousadia, querido. Aonde você tem errado, aonde você tem pecado, feche seus olhos agora, querido, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É tempo de você retornar a esse lugar, a essa essência, a esse lugar de adoração, a esse primeiro amor que talvez você esqueceu, porque você pecou e esse Deus não te matou, porque está te dando o quê? Tempo de você se arrepender. E hoje é o tempo de você se arrepender, retomar as boas obras, retomar o bom lugar e falar onde eu errei e voltar para esse lugar, querido. Hoje é para agora, foi para um tempo como esse que você foi chamado. Para um tempo como esse, querido, sentir esse cheiro, não é o cheiro da carne, não é esse cheiro, porque se você tiver esse cheiro, querido, esse cheiro vai te matar. Agora, quando você tem o cheiro do Espírito, ele vivifica. Não é esse cheiro que você foi chamado para ter, não é esse cheiro de carne, não é esse cheiro de bife. Você foi chamado para ter o cheiro do Espírito, querido, o cheiro do Espírito Santo. E esse é o tempo de você retornar. Onde é que você tem errado, querido? O que você tem pecado? Aonde você pode ajustar a sua caminhada? A sua fé? Aonde você pode voltar? Para qual lugar, querido? É agora. É o tempo de você pedir perdão para Deus. Eu não sei o seu pecado. Eu estou falando aqui de pecados, de lutas. Falei de outras coisas. Mas você sabe o que você tem que lutar? Pornografia, masturbação. Está ficando com as menininhas, está ficando com os piá na escola. Está beijando um atrás do outro, está dando um tapinha, está enchendo a cara. Qual é o pecado? Eu não sei, querido, o seu pecado, mas eu sei que é um tempo de você parar, e você voltar para esse lugar, se arrepender, querido, e voltar para esse primeiro amor. Esse é o tempo. Não tenha esse cheiro da carne, querido. Não tem esse cheiro da carne, que você possa ter o cheiro do Espírito Santo, que você possa ter o cheiro do Pai, do céu, onde se um dia te jogarem nas covas dos leões, onde o mundo judiar de você, porque você é íntegro, porque você é santo, você sabe que você não vai morrer, porque você não tem esse cheiro da carne. Você não fede a carne. Você tem um cheiro do céu. Paizinho, vem nessa noite sobre nossas vidas, papai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, papai. Nós queremos voltar ao lugar onde nós erramos, papai.
não para praticar novamente o pecado, mas sim para dizer um basta, chega, eu não sou dominado pelo pecado, eu não sou dominado pelos prazeres, pelas minhas tentações, pelos prazeres e vontade própria, eu não quero ter mais esse cheiro da carne, mas eu quero ter o cheiro do Espírito, o cheiro do céu. É para esse tempo que você foi chamado, para não ter esse cheiro da carne, mas para ter o cheiro do Espírito, querido. Paizinho, nos perdoa, papai. Nos perdoa se tantas vezes deixamos o Senhor de lado. Gera em nós o arrependimento, Senhor. A mudança genuína de nossas vidas, Senhor. Para que nós não venhamos mais cair, Senhor. Mas que dia após dia, nós possamos estar contigo, Deus. Possamos estar conectados ao seu coração, papai. Nos perdoa, Senhor, temos negociado, Senhor, a nossa honra, a nossa identidade. Senhor, nos perdoa, Pai, nós temos negociado aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, de mais sagrado, que é quem nós somos. Nos perdoa, Senhor, porque temos entregado a nossa identidade na mão, Senhor, de qualquer um, de qualquer uma, por minutos de prazer, por segundos de satisfação. Nos perdoa, papai, que nós temos esse cheiro da carne, nós não queremos ter mais esse cheiro, Senhor, mas nós queremos ter, Senhor, o seu cheiro. Perdoa-nos, papai, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, faz em nós a mudança genuína, Senhor, gera em nós arrependimento genuíno, Senhor, para que nós possamos ser como Daniel, Senhor, que se manteve íntegro, se manteve firme, para sermos também como José, que fugiu da tentação, papai, não lutou. Nós queremos ser genuinamente, Pai querido, seus filhos, estarmos contigo, Deus, para não ter esse cheiro da carne, mas termos o cheiro do teu Espírito Santo. Vem, Pai, em nome de Jesus.